Boa noite a todos. Desculpem o nosso atraso. Na noite de hoje, nós temos um exórdio para falar para vocês sobre o Livro dos Espíritos. Questão 172 a 180, que trata da encarnação nos diferentes mundos. Esse tema, mundo, não sei o que sugere a cada um de vocês, mas de fato está se referindo aos planetas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o sistema solar, nós temos aí 9 planetas dessa época da codificação e atualmente já são 10, né? E aí a gente percebe que alguns desses planetas têm características até parecidas com as nossas. A NASA e outras instituições de pesquisas vêm já há alguns anos fazendo essas investigações espaciais e já encontram alguns componentes químicos, algumas situações interessantes. E há sempre aquela curiosidade e expectativa: será que há vida em outro planeta? E será que algum desses planetas comportaria algum de nós? Ou seja, nós poderíamos nos mudar para lá? Alguns se mudam para outro bairro, para outra cidade, outro estado, outro país, e em breve alguns se mudariam para outro planeta. Seria uma coisa bastante interessante. Mas vejam, nesse caso a gente está falando de reencarnação, né? Pluralidade das existências em diferentes planetas. E a gente sabe que não ficam só nos nossos planetas aqui do Sistema Solar. Existem vários outros, milhares de outros planetas por um universo que a raça humana ainda não conhece. Nem uma parte mínima disso aí. E é interessante a gente analisar nesse contexto espiritual essa questão: será que há vida em outros planetas? E a doutrina nos fala que sim. Não é aquela vida exatamente igual à nossa. E aí é onde está a questão, onde as agências espaciais, esses institutos de pesquisas podem estar em erro. Todos eles estão procurando uma forma de vida muito semelhante à nossa. E aí, se a gente admite aqui, nós espíritas, a existência de um espírito, que nós encarnados, na grande maioria, não os vemos, o que dirá um satélite, um robô de investigação, essas lunetas espaciais? Nenhum desses equipamentos seria possível, então, de ver espíritos ou outras formas de vidas encarnadas em um desses planetas. Mas nós espíritas já temos que ter essa consciência: existe sim. E é interessante a gente observar essa questão da... Por que essa diferenciação? Tantos planetas. Não seria mais fácil colocar todo mundo aqui? E aí há um ditado popular que diz assim: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se quebrar, quebra tudo de uma vez. Não sei se foi daí que Deus disse assim: não, vou espalhar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para não quebrar os ovos todos no mesmo planeta. Mas o fato é que a gente observa isso. Deus está sempre criando, sempre, a cada instante tem uma criação nova, um espírito novo. É uma fábrica que não fecha nunca. E esses espíritos primitivos vão ocupando planetas primitivos. À medida que a gente vai reencarnando, o objetivo da reencarnação é que a gente evolua de forma mais rápida. À medida que a gente vai reencarnando, a gente está evoluindo intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, e aí a gente vai tendo condições de ir para um planeta superior. Então tentem pensar no mesmo exemplo que eu tenho na minha mente. Vamos imaginar que cada planeta é uma escola. Imaginem a Terra como uma escola. As escolas, elas têm séries, né? Agora mudou, já ia falar outra.
É outro tempo, é outra época. Mas vamos lá, primeira série para ficar fácil. Primeira série, segunda série, terceira série. E aí a gente vai estudando. É esse o objetivo da escola, estudar para aprender. Faz a provinha para verificar que passou e passa de ano. Ano que vem eu vou para a segunda série. E assim vai. Só que a gente observa que numa mesma turma você vê crianças de capacidades diferentes, de situações diferentes. Às vezes são situações familiares que interferem na escola e aquela criança rende mais ou menos porque teve mais ou menos amor dos pais, da família, enfim, de quem os cria. É interessante a gente analisar que numa sala você vê diferenças intelectuais, diferenças cognitivas, como dizem os psicólogos, né? E assim é no planeta Terra. Aqui, entre nós, será que todos nós estamos no mesmo nível intelectual, espiritual, emocional? Existem aqueles que estão passando pela prova da deficiência, seja ela intelectual ou física, mas estão passando por uma prova e aí já diferencia, né, essas pessoas. E aí a pessoa vai conseguindo a cada reencarnação evoluir um pouquinho mais, mas ela precisa experimentar esses contextos. Uma hora eu venho como pobre, na outra hora eu venho como rico, numa eu resolvo migrar para o lado das ciências exatas e me torno um engenheiro brilhante, na outra eu vou para a área de humanas e me torno um excelente advogado, área de saúde e vou ser um enfermeiro, um médico. Aí de repente numa eu venho como um deficiente mental, seja lá por que motivos eu tenha feito, mas passo por essa situação. E o fato é que a gente está sempre aprendendo algo novo em cada reencarnação. Então a gente precisa das reencarnações como uma mola propulsora que alavanca esse processo nosso de evolução como espírito. A gente pode evoluir no plano espiritual? Pode, mas é aquela coisa mínima. Evoluímos mais rapidamente encarnados. E na medida que a gente está evoluindo, o planeta também está evoluindo. Se a gente olhar o planeta Terra há milhares de anos atrás, a nossa vida humana, ou melhor, milhões de anos atrás, a nossa vida humana seria difícil, por conta dos vulcões, a temperatura. Já está ficando difícil em alguns países, ou até em alguns estados. No Rio de Janeiro mesmo, você já não pode mais estar indo para a rua sem estar com protetor solar, sem estar com um leque, procurando sombra, porque está um período de um clima absurdo, beirando aí quase 50 graus. Então fica difícil a vida para nós. Mas imaginem que a Terra está evoluindo. E nesse processo de evolução, nós evoluindo também, chega uma hora que alguns ficam um pouco para trás, outros, no mesmo nível que a Terra evolui, eles evoluem, e outros de nós evoluímos mais rápido. E aí o que acontece? A gente vê alunos numa sala de aula que estão muito rápidos no aprendizado, e aí eles são transferidos para uma série à frente dos demais, ou são colocados numa salinha onde o aproveitamento vai ser melhor para ele, com pessoas do mesmo nível. E assim somos nós, espíritos. Nós somos enviados a planetas onde nós vamos estar mais compatíveis. Podemos atrasar o nosso processo de evolução espiritual e já não sermos mais compatíveis com a Terra. E aí nós vamos para uma escola no mesmo grau de evolução que o nosso. Não encarem como um retrocesso. É uma adequação. A gente vai sair daquela escola onde nós, como aluno, estamos deficientes, a escola evoluiu e nós não alcançamos, e vamos para uma outra escola que está no mesmo nível, onde a gente vai ter total capacidade de acompanhar e até de acelerar novamente o processo e voltar. Daí não foi a primeira reencarnação de nenhum de nós aqui nesse planeta, já tivemos várias, provavelmente não vai ser a última, vamos ter outras. Poderemos ir para um outro planeta mais avançado, ou se não acompanhamos, para um do nosso nível, mas ainda assim é nos dado sempre a oportunidade de evoluirmos. É essa a finalidade dessas diferentes
formas de vida em cada um desse planeta, para que a gente vá adquirindo novos aprendizados e tenhamos assim sempre essa escalada evolutiva a atingirmos a perfeição. A doutrina espírita nos fala que nós estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então é preciso que a gente caminhe, dê passos mais firmes rumo ao que a gente quer, atingir essa perfeição espiritual. É necessário que a gente se esforce no bem, se esforce na moral. Obrigado a todos. Nós vamos fazer a prece agora e passar a palavra para o palestrante da noite de hoje, o Henrique. Amado Mestre Jesus, espiritualidade benfeitora aqui desta casa, Deus, nosso Pai maior, pedimos a Tua permissão para iniciarmos na noite de hoje esse estudo doutrinário, onde desejamos muito aprender cada vez mais essa doutrina para nos auxiliar nesse processo de evolução espiritual tão desejado por cada um de nós. Fortalece-nos, Senhor, nessa caminhada, ilumina os nossos passos e abençoa, Senhor, a cada um de nós com o Teu amor, hoje e sempre. Conforme nós estávamos falando, vamos passar a palavra para Henrique, que na noite de hoje vai falar sobre o tema E a Vida Continua. Henrique Mota é um trabalhador aqui da casa, para aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Nós vamos conversar na noite de hoje sobre o tema E a Vida Continua. Antes de entrar, porém, no tema, nós perguntaríamos a todos se a vida não continuasse, teria algum sentido? Alguém acha aqui que teria algum sentido se a vida não continuasse? Valeria a pena todo o esforço de procurarmos, melhorarmos, sermos homens de bem? Quando falo homens, mulheres, lutar pelo nosso aperfeiçoamento, se a vida não continuasse. Toda religião, ou a grande maioria, no íntimo, nos seus fundamentos, acredita que algo sobrevive após a morte do corpo físico. Porque senão, para acreditarmos em Deus seria difícil. Porque no nosso conceito ou na nossa compreensão, Deus, segundo os Espíritos, primeira pergunta, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Seus atributos: perfeito, soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente. E onde estaria essa justiça se nós só tivéssemos uma existência? Ou de que valeria a pena a nossa existência? Se com a morte tudo cessaria. Então Kardec, ele no livro Céu e Inferno, ele coloca as 4 opções que nós, a humanidade, temos após a morte. A primeira seria o nada, ou a doutrina materialista. Temos um princípio, foi criado com o surgimento do corpo, mas que quando morre cessa, desaparece, deixa de existir. São os materialistas que
graças a Deus, é em pequeno número. Já foi bem maior. Daí veio a doutrina espírita exatamente para combater o materialismo. Então essa seria a primeira opção, o nada. Viveríamos, teríamos a sorte, que aí seria uma sorte, de termos saúde, de nascermos numa família que nos desse condição de progredir, de termos uma condição financeira. Mas teríamos que aproveitar da melhor forma possível, porque quando nós morrêssemos, automaticamente cessaria a nossa existência, deixaríamos de existir. A segunda opção, que é muito parecida com essa, que é a doutrina panteísta, diz mais ou menos o seguinte: nós somos como gotas de água que, quando morremos, voltamos ao grande todo. E aí perderíamos a individualidade, que não difere muito da doutrina materialista, mas seríamos gotas e que com a morte retornaríamos ao grande todo universal, ou retornaríamos ao oceano e perderíamos a nossa individualidade. A terceira opção seria a sobrevivência do ser após a morte, mas com a fixação definitiva. Ou seja, se eu sou bom, céu; se eu sou mau, inferno. Definitivamente. A minha sorte estaria fixada já nessa existência de acordo com a minha conduta. Sobreviveria à morte do corpo, conservaria a minha individualidade, mas de acordo com a minha conduta, ou o céu ou o inferno. Como a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada e fé conhecimento, se nós formos analisarmos esta terceira opção, também aí nós veríamos que não haveria uma justiça, ou não teríamos, se fôssemos bons, paz. Porque como pode um pai e uma mãe, sendo bom, estar no céu e seu filho queimando no inferno se não fosse bom? Algum pai ou alguma mãe conseguiria estar no céu pela sua conquista, mas sabendo que o filho está lá queimando no inferno, e não tem a opção de um dia ele chegar, entre aspas, ao céu? Nenhum pai, nenhuma mãe teria essa condição. Nós, quando nosso filho tem qualquer problema, seja o menor que for, nós já entramos no desespero muitas vezes, já ficamos aflitos, já muitas vezes eu queria que fosse em mim, não nele. Imagine nós no céu e o nosso filho, na hipótese, no inferno. Então vemos aí que, pelo raciocínio, pelo bom senso, pela lógica, pela razão, não faz muito sentido. E a quarta opção seria a sobrevivência do ser, a sua individualidade, ele permaneceria com a sua individualidade, mas o progresso infinito segundo a doutrina dos espíritos. Aí começamos a compreender uma lógica. Começamos a compreender então aquilo que o Cristo quis dizer há mais de 2000 anos atrás. A cada um segundo suas obras. Leandro falava muitas moradas na casa do Pai.
Com a doutrina espírita, aí começamos a compreender que faz sentido, porque aí eu sou responsável pelo meu destino. Se eu sofro, sofro pelas minhas ações. Se eu sou feliz pelas minhas ações. Eu conquistei, a responsabilidade é minha, o mérito é meu, ou o desmérito, no caso do sofrimento. Então começamos a compreender que nos pilares da doutrina espírita está lá o primeiro, a existência de Deus. Segundo, a existência do Espírito. Terceiro, a comunicabilidade dos espíritos. Porque se os espíritos não voltassem para comprovar a sua sobrevivência e a sua individualidade, como é que nós iríamos ter certeza que a vida continuava? Não teríamos. Imagine os senhores e as senhoras se o Cristo não retornasse como retornou. Será que a sua mensagem teria resistido até hoje? Se ele não retornasse para mostrar aos apóstolos que estava vivo em espírito, que havia vencido a morte, como é que os apóstolos iriam dar continuidade à mensagem do Cristo, que até hoje é mais do que atual? Observem que vem Kardec em 1857, 18 de abril, trazer ao mundo o conhecimento desse mundo espiritual, que antes dele outros já haviam citado. Outros médiuns, que na época não usavam o termo médium, mais sensitivos, pitonisas, já entravam em contato com os ditos mortos. Mas era uma coisa ainda muito vaga. Foi necessário que Kardec viesse, reencarnasse, para, através do Livro dos Espíritos, lançar à humanidade esse mundo que não foi ele que inventou, porque já existia. É pré-existente ao mundo material. É o verdadeiro mundo, é um mundo de origem. Então, essa vida, ela se dá em vários planos desse universo. Planos materiais como a Terra, mundos semelhantes, e planos espirituais. É como uma cebola materializando. Você vai tirando uma casca, tem outra. Vai tirando uma casca, tem outra. São dimensões que André Luiz, no livro Nosso Lar, veio dentro daquilo que ele pôde passar. Que o que ele passou através da psicografia de Francisco Cândido Xavier foi o que permitiram a ele e o que nós tínhamos condições de absorver. Aquela existência de um mundo em que a vida continua, porque a Terra é que é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que é uma cópia da Terra, é o inverso. Então a vida se dá muito mais dinâmico do que isso aqui, aonde nós aqui vivemos. E tinha que ser dessa forma, porque senão nós não teríamos condições de adentrar nesse mundo. Se não fosse semelhante ao que aqui nós estamos a viver, não teríamos cabeça para isso. Então essa vida, ela não cessa.
ela continua. E pesquisando, dando uma busca no Google, nós pegamos 2 textozinhos que vamos ler para ser fiel ao texto, e achamos muito interessante porque o texto me chamou a atenção. Esse texto ele foi publicado em 15 de outubro de 2014, recentemente. Estudo científico encontra a primeira prova de que existe vida depois da morte. Olha lá, não é a doutrina espírita que está provando a sobrevivência do ser. Não são os espíritas, nem a doutrina. Estudo científico. Aí está lá o texto, nós cortamos, colocamos só aqui um pedaço. No entanto, um ambicioso estudo científico realizado por pesquisadores da Universidade de Southampton encontrou a primeira prova de que existe vida depois da morte. Essa descoberta que fala sobre um suposto estado de consciência após cessarem as funções do cérebro pode começar a mudar todas as certezas que tínhamos sobre a misteriosa passagem da vida para a morte. A pesquisa foi baseada em 2.000 casos, vejam lá, 2.000 casos de pessoas que sofreram paradas cardíacas, e observou que 40% dos que sobreviveram relataram ter experimentado alguma consciência entre o momento de sua morte clínica e o reinício do funcionamento do coração. Um dos testemunhos mais impactantes foi o de um homem de 57 anos que descreveu ter visto os médicos que o reanimavam de fora do seu corpo, ou seja, ele morto, estava clinicamente morto, mas ele como espírito vendo os médicos reanimarem o corpo dele. Que descreveu ter visto os médicos reanimarem o seu corpo, e certos detalhes do depoimento foram confirmados pelos profissionais que o atenderam enquanto ele estava clinicamente morto. Neste e em muitos outros casos, ocorreu o fato surpreendente de a consciência ter se mantido por no mínimo 3 minutos depois de o coração parar, enquanto o cérebro costuma morrer após 20 ou 30 segundos. Isso é o primeiro caso de cientistas já começando a desvendar o mistério da morte, que a vida continua. Porque de 2.000 casos, 40% comprovaram, relataram experiências fora do corpo. O corpo estava morto, clinicamente estava morto, mas retornaram. E quando retornaram, eles descreveram o que viram quando estava, entre aspas, morto. Esse foi o primeiro caso. O segundo agora foi 7 de janeiro de 2015, agora. Cientistas afirmam que a alma pode abandonar o corpo e observá-lo. A alma das pessoas que passam por um estado de morte clínica abandona o corpo físico e pode observar nitidamente o que acontece em seu entorno, segundo o estudo de uma equipe de pesquisadores holandeses. Os médicos reuniram mais de 70 casos de pessoas que conseguiram relatar suas experiências durante o lapso em que estiveram clinicamente mortas e estabeleceram que a consciência pode viver além do cérebro, embora o mundo que percebemos seja acessível apenas através dos sentidos. Fala mais e no final diz: a conclusão dos médicos é categórica. O paciente esteve de fato consciência e fora de seu corpo durante o estado de morte clínica. Do contrário, explicam, não poderia ter descrito as cenas ocorridas na sala de operações com tamanha precisão. Isso é a ciência mostrando a possibilidade ou provando a possibilidade da vida após a morte.
Porém, há uns 4, 5 anos atrás, já citei isso aqui certa feita, uma senhora tinha uma filha em São Paulo. A filha foi sair de casa e deixou na secretária um recado para a mãe, dizendo que estava se ausentando, aquela coisa toda. Desceu, quando foi atravessar a rua, o carro bateu, ela veio a desencarnar. Natural que a mãe, o pai, a família entre em desespero pela perca do filho, da filha. E essa mãe, depois de um mês do ocorrido, procurou, lá em São Paulo, uma pesquisadora de transcomunicação chamada Sônia Rinaldi, que há muitos anos ela pesquisa a comunicação com os espíritos através dos aparelhos eletrônicos. Isso pode ser computador, televisão, fax, rádio, gravador. E procurou, a pesquisadora entrou em contato com ela e passaram vários meses tentando a comunicação com a filha. Numa certa tentativa, obteve o resultado. A filha deu uma comunicação através do computador para a mãe. A pesquisadora foi que fez? Pegou a fita da secretária eletrônica que a filha havia deixado o recado antes de desencarnar, juntou com a comunicação obtida através do computador e enviou para um instituto, se não me falha a memória, na Rússia, que pesquisa fenômenos paranormais. É uma equipe de cientistas, não tem nada a ver com espíritas, pesquisadores, mas na área da paranormalidade. Enviou os 2 materiais e depois de 1, 2 meses de pesquisa chega o resultado. A voz do gravador da secretária é a mesma voz do computador. Ou seja, foi provado que aquela voz que antes da morte era a mesma da depois da morte. Foi a primeira prova científica da sobrevivência do ser, através da pesquisa de vozes. E hoje nós vemos a ciência, como nos Estados Unidos existem universidades, departamentos, estudando exatamente essa continuidade da vida, através de pesquisas, de relatos. E esse foi comprovado. E assistirmos, a semana passada, uma palestra de um pesquisador também aqui brasileiro, Clóvis Nunes, muitos de vocês já ouviram falar, que ele também trabalha na área da transcomunicação, é um pesquisador, homem de muita bagagem, e ele contou um fato também muito interessante, que no ano de 2013 ele estava num congresso em Santa Catarina, e lá tinha um médium de nome Zé Araújo, que por sinal é até aqui de Recife também, esse médium, mas mora lá. E o médium chamou ele ia ser um dos conferencistas, e o médium chamou ele e disse: Clóvis, olha, tem um espírito aqui que pediu para que você fosse para a mesa e ficasse ao meu lado na hora da psicografia. Ele disse: tudo bem, vá na frente que eu chego. Aí o médium foi, sentou, começou o evento lá, o médium pegou o papel e começou a psicografar. Ele chegou, sentou ao lado do médium, ficou vendo, observando o médium psicografando. Quando o médium termina a psicografia, o espírito que assina era um espírito conhecido dele, que havia sido conhecido dele, do Clóvis, enquanto encarnado, e que também
era amigo do padre François Brunner, que acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é um padre moderno, né, com a mente aberta, porque esse padre ele dá palestra no mundo falando sobre transcomunicação, da comunicabilidade dos espíritos através dos aparelhos eletrônicos. Esse padre, ele estuda isso e dá palestra sobre isso, provando a imortalidade. E essa comunicação é desse amigo que pediu para o Clóvis levar aquele bilhete, aquele recado para o padre François Brunner. E Clóvis recebeu. E quando ele termina a psicografia, ele diz: olha, quem está aqui agora é Banerjee. Banerjee foi um dos pesquisadores indianos que ele dedicou mais de 20 anos da vida dele a pesquisar reencarnação, casos de reencarnação no mundo todo. Tem um livro dele muito interessante de pesquisas que ele fez com crianças, relatando suas vidas passadas. Ele foi, acompanhou, tudo descrito, da evidência de que aquela criança, ou aquele homem, ou aquela mulher, lembrava-se de vidas anteriores. E ele disse: tudo bem, psicografe. E o espírito começou a psicografar em português, o médium, claro, psicografando em português. Quando termina a comunicação, lá no final, ele coloca em hieroglifo, na linguagem indiana, uns símbolos, e do lado para todos, e embaixo assina na linguagem, no hieroglifo indiano, e coloca o nome dele em português, Banerjee, e entrega a comunicação a Clóvis. Clóvis lê, mas como pesquisador, ele viu, leu a mensagem, mas ele queria ter uma prova se realmente era o Banerjee que ele conheceu também. E recebeu a comunicação. 2 dias depois viajou para Fortaleza, que é onde ele reside também, em Fortaleza e em Salvador. E lá se lembrou que tinha um casal de indiano amigo dele que poderia traduzir o que é que estava escrito. Então foi o que ele fez. Como pesquisador, veja lá, o pesquisador ele tem que ser neutro, isento. Ele primeiro ocultou a comunicação para que o casal não soubesse que era uma psicografia. Aonde estava o hieroglifo, ele manteve e apagou a assinatura. Colocou papel em cima, tirou a cópia, só deixou o que estava em hieroglifo. Tirou 2 cópias e foi até a casa do casal, do indiano. Chegando lá, na casa do casal, o casal recebeu com muita simpatia, que eram amigos, conversaram. Quando terminou o jantar, na parte da noite, ele disse: olha, minha vinda até aqui tem um motivo. Eu gostaria que vocês lessem o que é que está escrito aqui. E entregou um papel ao marido e um à esposa. Na mesma hora, os 2 leram. Onde tinha para todos e antes tinha o hieroglifo em indiano, tinha lá paz. Os 2 disseram: aqui está escrito paz. E aqui embaixo está escrito Banerjee. Mas por que você está me perguntando isso? Ele fez: não, porque eu só queria ter certeza do que vocês iriam me dizer, porque eu já tinha, mas eu queria uma comprovação. Vocês podem atestar, escrever na folha, afirmando o que vocês estão dizendo, porque eu gostaria de registrar isso em cartório. Pois não. Escreveram que realmente ali era um idioma indiano, estava escrito paz, e embaixo o nome do Banerjee. E ele pegou, levou para o cartório, registrou. Antes, porém, quando ele foi saindo na casa dos indianos, no portão, estava ele, o filho e o casal. Ele disse que sentiram um cheiro muito forte de jasmim.
E ele perguntou, você tem pé de jasmim aqui? Porque o cheiro está tão forte. Ele disse, não tem nenhum pé de jasmim aqui. Mas aí a indiana se lembrou que quando ela vivia na Índia, a casa dela tinha 4 pés de jasmim. E ela gostava muito do jasmim. E se lembrou que ela havia lecionado na escola exatamente o idioma que estava escrito na comunicação. Ela disse, quem sabe esse cheiro não é uma prova da presença do Espírito. Porque não existia jasmim próximo para sentir aquele cheiro. Era um cheiro tão forte que não tinha quem não sentisse. E ela se recordou que quando vivia muitos anos atrás na Índia, ela chegou um período a lecionar. E ela lecionava exatamente naquele idioma, naquele hieroglifo que ali estava na comunicação. E isso está tudo documentado, se botar lá no YouTube, vocês vão ver que está tudo documentado, passo a passo, a prova da comunicação do Espírito. Isso é uma prova que o Espiritismo oferece através da mediunidade. Através da mediunidade, os Espíritos se fazem presentes. Como também através de materializações. Nós já chegamos aqui há uns 5 anos atrás, mostramos aqui uma fotografia, acredito que quem esteve presente viu, do meu cunhado que bateu na praia aqui de Boa Viagem, que ele vinha andando no carro e olhou, aí viu a lua, achou bonito, encostou o carro, que ele gosta de fotografar, desceu, estava com a esposa, desceu, foi lá, passou a muretazinha, entrou na areia, pisou na areia, olhou a lua, bateu a foto, aí disse, não, essa não ficou boa não, vou bater de novo. Aí bateu de novo, entrou no carro, entregou a máquina. Quando ele entregou a máquina, que a esposa dele pegou, foi ver e disse, ô Saulo, quem é essa mulher aqui? Já com ciúme, né? Quem é mulher é danado. Olhou, quem é essa mulher aqui? Ele fez, que mulher? Quando foi ver, era uma coisa impressionante, é porque eu não tive tempo, a verdade é essa, que eu ia trazer isso tudo documentado para mostrar aqui, mas infelizmente eu não tive tempo. Mas a foto tá, a primeira não tem nada, e a segunda, que foi 5 segundos depois, tem uma jovem com a cabeça baixa, como se tivesse vindo de uma festa, passando pelo meio do mato. Quem conhece Boa Viagem aqui sabe que logo que você passa as muretas tem aquele mato verde, algumas partes. E a foto é exatamente ela, como se o mato passando por ela com os olhos meio profundos, como fosse de olheira, com a bolsa tiracolo, passando exatamente por entre os matos. Essa foto eu até enviei na época para Clóvis Nunes, estava aqui dando uma palestra no Centro de Convenções, eu cheguei a entregar pessoalmente a ele a fotografia, ele olhou, ele disse muito interessante, até falou de público, ele disse, olha, que o tema era sobre sobrevivência, ele disse, olha, quase todos os dias me chega material, né, de fotos, de tudo. Agora mesmo eu recebi uma que foi exatamente a que eu tinha dado a ele, de uma foto que bateu e apareceu um ser, uma moça, que eu entreguei exatamente para que ele pudesse pesquisar, porque ele tem um aparelho que ele coloca em cima, e se for montagem, o aparelho diz, tem como saber. Só que eu sabia que não era montagem, porque ele pegou a máquina e bateu a foto, ficou tão impressionado, quando chegou em casa, ligou para mim, já passou por e-mail a foto da moça, muito interessante. Eu até tinha pensado, meu Deus, se colocasse isso até no jornal, para ver se a família reconhece, né, a moça, seria uma prova, mas para eu ter acesso a isso, aí teria que ser um outro caminho, que teria que ter uma matéria sobre isso, colocar a foto no jornal e ver se alguma família se manifestava e ver se reconhecia a filha. Mas isso, através de uma foto. Há 2 semanas também, nós vimos também outra foto da irmã dela, dessa minha esposa do meu cunhado, que o marido estava
em casa, né, no quarto, e o quarto estava escuro. O filho entrou no quarto com o celular, sem mais nem menos, chegou, apontou para o pai e bateu a foto. Quando saiu, que a mãe tomou o celular, que foi ver, por trás dele... Ele corria. Mas onde ela via, dizia: Arthur, não esqueça, eu amo você. E isso foi passando e o gelo foi se quebrando. E aquela criança então começou a entender que podia confiar. E confiou, e ela terminou descobrindo que ele não era excepcional. Que ele havia se trancado no seu sofrimento desde a infância. Mas o amor pôde modificar isto. E é isso que a gente tenta passar para todos vocês. Amar. Eu não me refiro ao amor sexual, ao amor conjugal, ao amor paternal, fraternal, não. Eu me refiro ao amor daquele que aqui veio, que sofreu, mas que no momento supremo da sua dor, mostrou o nosso amor, o seu amor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É o Mestre Jesus, que veio nos trazer todos os exemplos que nós necessitamos. Antes dele, Buda, Confúcio, Sócrates, vieram e disseram: não faças aos outros o que não queres que te faça. Veja que coisa maravilhosa. Jesus, quando aqui veio, repetiu: não faças aos outros o que não queres que te faça. Reparem, se eu tenho algo contra alguém, eu pergunto: o que eu quero fazer com fulano, com fulana? Eu gostaria que me fizessem? A resposta é não. Então por que faz? Porque não aproveita a oportunidade para seguir Jesus, perdoando as ofensas? Quantas vezes ele disse a Simão Pedro, quando Simão reclamava que não aguentava mais receber aqueles que procuravam a casa do caminho, que eram pessoas de má vida, e ele dizia: Simão, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes? Não, Simão, até 70 vezes 7 vezes. Não é por ano não, é por dia. Saúde. É difícil, mas não é impossível. Porque nós não gostamos de receber o perdão, por que não dar também? É dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados. Nós temos um exemplo maravilhoso dentro de uma jornada que ele encetou neste planeta Terra, Giovanni Bernardoni. Sabe quem é? Vocês lembram? Ninguém sabe quem é Giovanni Bernardoni? Pode falar alto. Hã? Francisco de Assis, não é? Riquíssimo, mas deu toda a sua fortuna para os pobres, para as crianças. E numa etapa de sua vida, ele sai para angariar donativos para as crianças, chega em frente a um palacete, bate palmas, e lá de dentro vem o dono da mansão e pergunta: o que é que você quer? E ele diz: eu gostaria de uma esmola para minhas crianças. Sabe o que ele fez? Deu-lhe um bofetão. São Francisco recolheu a mão e disse: para mim, já recebi. Dai-me agora para minhas crianças. Quem faria isso? A gente pulava logo no pescoço do camarada, né? Não, eu tive vontade de fazer isso uma vez que eu fazia campanha do quilo. Mas eu já estava iniciando, era neófito. E o cara disse: vai trabalhar, vagabundo. Nem veio cá, graças a Deus. Eu fiquei com raiva. Que eu vou negar? Não é? Quantas vezes eu peguei o carro, fui atrás do cara que tinha me dado um tranco na rua para dizer:
coisa. E não elogiava logo a mãe dele e dava uma profissão pouco recomendada. Eu fazia isso. Eu sou réu, confesso. Então, hoje eu me policio. Por quê? Porque sei que não devo fazer. Que se eu fizer, está registrado no caderninho, que quando eu desencarnar, eu tenho um grande juiz, todos nós temos, que se chama consciência. É um grande juiz que a gente tem. E ele sempre está nos alertando. Quando a gente custar a dormir, ficar embolando na caminha, para lá e para cá, não é? E que você fica pensando, puxa, tratei mal fulana, levantei falso a cicrano, por que no dia seguinte não procurar o fulano, a fulana e dizer, fulano, fulana, me perdoa, eu errei contigo? Mas a gente tem vergonha. Por que a vergonha? Para não mostrar que nós fomos errados, que nós não praticamos a verdadeira caridade ensinada por Jesus? Ora, exemplos não nos faltam. Existe um dos maiores cientistas, filósofos, que foi pelos demais escolhidos para escrever um livro que resumisse todo o saber dado um homem conhecer. E o grande filósofo passou anos e anos em pesquisas, até que um dia ele disse, eureka, achei. E reuniu, convidou todos os interessados para que ele pudesse mostrar a sua descoberta. E lá, o auditório cheio, ele pegou um livro de páginas alvíssimas, nunca usado. Tomou de uma caneta, escreveu uma única palavra. Fechou e disse, tudo o que acontece no universo se deve àquilo que eu acabo de escrever. É o imã que tudo atrai, que tudo modifica, que cria, que embeleza, que enaltece, e que é a própria razão de viver. Todos ficaram espantados. O sumo pontífice que ele era, um cientista, um filósofo, que palavra mágica era aquela? Então solicitaram o mestre, mostra-nos que palavra mágica é essa. E ele lá abriu, mostrou, estava lá, amor. É esse amor de Jesus. É esse amor que nós precisamos seguir, compreendendo que aquele que nos fere é digno de um perdão. E não esquecer que nós não passamos pelo que não merecemos. Ou podemos passar, porque o planeta Terra é um plano de que, gente? Ah, melhorou agora a participação. Provas e expiação. O que quer dizer provas e expiação? Vá. Mas tem uma coisinha que dá assim, mundos primitivos. Aqueles destinados ao processo chamado reencarnatório do ser hominal. Passando do mineral, vegetal, animal para chegar. Muita gente diz, eu ser animal nunca na vida. Nós já viemos do mineral, vegetal, animal, hoje somos hominais. Muita gente não sabe disso, mas André Luiz diz que nós estamos há mais de 1 bilhão e 500 milhões de anos no processo evolutivo. E Kardec, quando faz a classificação dos mundos, ele coloca primitivos destinados às primeiras encarnações dos seres hominais. Provas e expiação. Aqueles que o mal impera. Podem ver, nós estamos a 1000 por hora em termos intelectuais, não é? É tablet, é não sei o que, é tanta coisa. Hoje ninguém mais conversa. A gente vai para um restaurante, tem 2 casais numa mesa, cada um com um negócio. Até a comida que vai comer, eles perguntam pelo tablet.
Ninguém conversa mais, gente. Por quê? A tecnologia está tomando o lugar da família. É? Namora a boneca. Estamos caminhando para a loucura. Então é preciso, vocês jovens entendam, a tecnologia é para o nosso benefício, mas tudo demais exagero. A gente não pode se descuidar que há outras coisas mais importantes para que a gente aprenda. O respeito pelos nossos semelhantes, o respeito pelos que sofrem, o respeito pelos de cor negra, que são ainda discriminados, porque num país onde tem cotas para serem ocupadas pelos negros, por quê? Os torna inferiores. Será que eles não podem conseguir essas cotas? Então tudo começa errado. E nós precisamos entender que as modificações são feitas por cada um de nós. Muita gente está reclamando aí do que está acontecendo pelos aumentos que acontecem. E eu pergunto, quem coloca essas pessoas no poder? Somos nós. Então, vamos pensar direito. Vamos ter na nossa jornada sempre aquilo que se chama responsabilidade. Para quê? Para que a gente transforme este planeta num planeta mais saudável. Nós sabemos, a Terra já iniciou a modificação de planos de expiação em provas para plano de regeneração. Até isso acontecer, cremos que poderá acontecer muitas barbáries. Então há uma previsão que foi feita pelos maias, não é? Que o mundo acabaria em 2012, e como não acabou, sempre acontece alguém levar no deboche. Esquece que previsão que é feita pelos missionários não é para que aconteça, não. É para que nós alertemos-nos e não deixemos que aconteça. Mas a previsão dizia 22, se não me engano, de dezembro de 2012. E Geraldo Júnior e Marlene Nobre, dois jornalistas que, quando criança, conviveram com o Chico, e vendo o que tinha acontecido após o ano 2012, procuraram o Chico para uma entrevista. E Emmanuel pôde, através de Chico, dizer que essa profecia poderá ocorrer sim. E ele dá uma data limite para que, se o homem não parar de destruir o seu habitat, poderá acontecer em 2019, se existir uma guerra nuclear. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Não é? Basta um louco desse jogar um foguete para o outro país, que vai destruir grande parte do nosso planeta Terra. E diz ele, quando perguntam, Chico, porque Emmanuel diz que sobrará uma boa parte do nosso planeta no Brasil, e para cá virão aqueles de outros países que sobreviverem. Então, aqui será recebido, bem recebido pelos que ficaram. Aí pergunta Marlene Nobre, é por isso que o Brasil é considerado coração do mundo e pátria do Evangelho? Emmanuel responde, coração do mundo sim, pátria do Evangelho ainda não. Mas por quê? Porque enquanto existir nossos irmãos passando fome, frio, sem ter casa para morar, sem ter nada para comer, não pode ser considerada a pátria do Evangelho. Gente, hoje o crack assola o nosso país, principalmente o nosso país. Eu fui alguns meses atrás a São Paulo, fui na praça lá,
que chama do crack. É triste você ver crianças, jovens, velhos. Já viu esses filmes de terror para aquelas múmias andando assim? É o que você vê. E não aparece ninguém para dizer: vem cá, meu irmão, vamos fazer um tratamento. Certas coisas nos obrigam a fazer, mas ali está para todo mundo ver a miséria, a tristeza, tudo que é ruim está ali. Mas não pode mexer, mas pode se matar. Como é que é? Então, lembremos-nos que a nossa jornada não termina. Mesmo quando alcançarmos a pureza, nos transformarmos em espíritos puros, ainda continuaremos na labuta, auxiliando, como estão nos auxiliando os espíritos mais puros do que nós. Então, é pegar na charrua, é arregaçar as mangas, é entender que a nossa jornada bem não começou. Por quê? Eu quero terminar dando fim à própria existência. Não! Vamos entender o porquê do nosso sofrimento, que pela minha liberdade, pela minha inteligência, eu plantei, eu construí. Eu estou hoje saudando nossos débitos de vidas passadas, e graças a Deus, bendito obsessor que me trouxe para uma casa espírita, bendito obsessor que nós devemos tratar não com ódio, não com desprezo, mas torná-los um grande amigo, porque eles sofreram através de nós. E o despertar se faz através da Senhora Dor. Então, que Deus nos abençoe a todos, encarnados e desencarnados, e que possamos amanhã sermos melhores do que hoje. Muita paz. Só um aviso que faltou dar no início. Em fevereiro iniciam-se os grupos de estudos às quintas-feiras aqui. Todos estão convidados. Se quiserem pelo menos conhecer, quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015, às 19 horas, sejam muito bem-vindos. Nossa irmã Tia Thelma irá fazer a prece agora de encerramento. Jesus, querido amigo, te agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, recebendo o amparo da equipe espiritual desta casa, Senhor, e te rogamos que possamos levar conosco todo o aprendizado que tivemos a oportunidade de escutar na noite de hoje. Que ele se torne uma semente produtiva dentro de cada um de nós, Senhor. E como somos eternos pedintes, ainda te rogamos que fortaleça o nosso espírito para que possamos enfrentar os desafios da nossa jornada com paz, sabedoria e fé em Ti, que não nos desampara nunca. Sendo assim, Senhor, mais uma vez gratas, pedimos o Teu amparo e a Tua proteção para todos que aqui estiveram nesta noite, tanto no plano físico quanto espiritual. E devolvemos assim a palavra ao nosso irmão para que possa dar a reunião da noite de hoje por finalizada na Tua santa e divina paz. Em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome dos bons espíritos aqui presentes, pedimos permissão para finalizar a primeira etapa dos trabalhos da noite de hoje, desejando a todos muita paz, muito amor e muito progresso espiritual. Assim seja.